Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para quem segue meus endereços na internet. Os endereços telemáticos tem o YouTube, Paulo Roberto Maciel 7919, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6, temos o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Inscreva-se, dê um like, compartilhe, faça o que você quiser para a gente aumentar a nossa interação, né? Vamos lá, vamos às informações deste Web Jornal do Paulo Maciel de meio de semana, quarta-feira, 8 de maio de 2024. Olha, o mês de maio tem 31 dias, começou com um feriado logo no primeiro dia, né? O dia do trabalho. E é o mês das mães, domingo, dia 12, mês das nossas genitoras. Minha mãezinha está lá no céu, já é falecida, mas eu rezo sempre por ela nas missas, pela alma dela, né? Assim como rezo pela alma de várias pessoas que se foram, como meu pai também. Tenho uma irmã que morreu, inclusive no parto. E eu rezo por todos, mas principalmente pela minha mãezinha, que eu tenho certeza está no céu, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o mês das noivas, alô você que vai se casar, está fazendo enxoval. É o mês de Maria Santíssima, Virgem Maria, nossa Mãe Celestial. E o feriado nacional que nós temos neste mês, além do dia 1º, é o feriado de Corpus Christi. Será no dia 30, uma quinta-feira, ok? Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro. Essa estação foi iniciada em 20 de abril, aos 6 minutos. Vem aí o inverno. Inverno é mês que vem, hein? Mês que vem chega o inverno. Outras informações, vamos lá. Estamos na fase da lua. Você quer saber a fase da lua? Tem gente que corta o cabelo de acordo com a fase da lua. Tem gente que faz dieta da lua, já ouviu falar? E tem os nossos queridos amigos agricultores, que plantam conforme a fase da lua. Até a pesca também, tem a pesca na fase da lua, né? Tem um punhado de coisa com a fase da lua aí. A maré tem importância muito grande, né? A maré, ela é influenciada pela fase da lua. Bem, eu não sou especialista, não vou entrar em detalhes não, mas a fase da lua é nova, hein? Começa hoje, quarta-feira, 8 de maio de 2024, aos 21 minutos do dia, começa a fase da lua nova, no início da madrugada, em 21 minutos. Estamos passando 129 dias do ano, faltando 237 dias para terminar 2024, neste ano bissexto. Para quem não sabe, um ano que tem um dia a mais, que já foi cumprido no mês de fevereiro, que normalmente tem 28 dias e teve 29. É o tempo da Páscoa, hein? Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, sexta semana do tempo pascal. Temos ainda santos do dia, alguns santos, né? Não dá para falar todos os santos. Eu quero dizer para vocês também que a Igreja Católica tem mais de 20 mil santos. São aqueles canonizados, fora aqueles que não são canonizados, mas que morreram em santidade. Então vamos a alguns santos de hoje. Dia 8, é dia de Santa Madalena de Canossa. É dia de Santo Acácio. Já vi também Santo Agácio. Eu conheço mais Acácio. Inclusive um senhor chamado Acácio, eu já entrevistei, é falecido. É dia de São Desiderato e São Bonifácio IV, que foi Papa. No mundo secular temos também comemorações. É dia nacional do turismo, dia do profissional de marketing, dia do pintor e do artista plástico, dia internacional da Cruz Vermelha, dia da Vitória.
Tem mais comemoração. O dia da vitória é a vitória da Segunda Guerra Mundial, hein? É dia da talassemia, acho que é uma enfermidade. Dia Nacional das Hemoglobinopatias. É Dia Mundial do Câncer de Ovário. Dia do fim da Segunda Guerra Mundial. Olha aí que eu falei, dia da vitória, né? É tempo de recordação e reconciliação pelos que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial, dias 8 e 9 de maio. Eu conversei já fiz entrevista com ex-integrantes da FEB que participaram da Segunda Guerra, que foram lá na Itália, foram ao território italiano, estiveram lá na Itália para lutar pelo bem, já que as forças das quais eles participaram eram as forças do bem, né, do Ocidente. Bem, vamos lá, não só do Ocidente, porque as forças do mal também estavam no Ocidente também, como a Alemanha, por exemplo. Né? A Alemanha também pertence ao Ocidente e estava no lado do mal, né? Enquanto o Brasil, Estados Unidos, no lado do bem. Então, vamos refletir sobre esse fim da Segunda Guerra e vamos também recordar essa vitória, né? Do bom, como é que eu posso dizer? Do bom combate. O bom combate, porque eu vejo que tem pessoas que falam contra armas, contra lutas, guerras, mas tem vez que a guerra é a única solução. O povo bíblico, o povo escolhido, teve muitas vezes que sair para a guerra, porque o outro lado não cedia. O mais importante é a gente, lógico, fazer as pazes, reconciliar. Por exemplo, nunca levar nada para a justiça. Reconciliar, tratar antes dos tribunais, antes da guerra, tentar a paz. Mas quando um lado não cede, você tem que tomar uma atitude. Até mesmo uma briga pessoal. Você tenta com a pessoa, tenta, não consegue nada. Tem que ser tomada uma atitude. Tem momentos na vida em que temos que ser eficientes, né? Então, é assim, infelizmente, a vida. É o ser humano. É o mundo pecador. Algumas manchetes agora, já está na hora da manchete, secretária, me aponta aí, me dirige. Como é que eu estou aqui? Eu estou bem? Então vamos lá. Algumas manchetes deste web jornal do Paulo Maciel. Bolsonaro segue internado em São Paulo e seu quadro é estável. Policiais recuperam objetos subtraídos em Aracruz, no norte capixaba. Saiba informações sobre a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. Um resumo eu vou passar para vocês. Não vou ficar o tempo todo falando nisso, não. É um resumo. Aeroporto Porto Alegrense permanece fechado. Confira o resultado e classificação do futebol brasileiro masculino Série A. Detento Alexandre Nardoni recebe benefício do regime aberto. É aquele que matou a própria filha, minha Nossa Senhora. Operação no Morro da Garrafa, em Vitória, encontra esguichos de mangueiras e fios furtados. Cadáver de homem cinquentenário é encontrado em Cariacica. É um homem de mais de 50 anos. A audiência do Congresso Nacional dos Estados Unidos trata de perseguição a pessoas da direita política no Brasil. Parece que o Brasil só quer um espectro político, só a extrema esquerda, não quer oposição, não é? Então isso está sendo discutido lá no Parlamento dos Estados Unidos. Vou passar para vocês um resumo também dessa informação. Jovem é vítima de homicídio em plena luz do dia em grande cidade do Espírito Santo. Criminosos amedrontam habitantes até no interior do estado capixaba. E tem também assalto em escola de inglês no norte Espírito Santense. Esta semana. Meu Deus do céu. Né? Agora é hora de espiritualidade. Olha, a paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, a paróquia central,
Nesta quarta-feira, dia 8, tem às 19 horas, celebração eucarística, que é o sinônimo de missa. Será presidida pelo padre José Valdeci Romão na catedral, ele que é o titular da paróquia, tá bom? Vamos lá, tem mais informações. Vou passar o telefone, porque às vezes o fiel quer uma informação mais detalhada, quer colocar a intenção de um parente, quer, por exemplo, colocar a intenção do sétimo dia, missa do sétimo dia, ou aniversário de casamento. Por exemplo, no último sábado eu estive na catedral e teve um aniversário de casamento, 50 anos, do Vilmo com a esposa dele. Parabéns, Vilmo, um abraço. 50 anos de matrimônio, que beleza, né? Parabéns. Então, se você quiser mais informações, o telefone da paróquia é 2102-5010, DDD 27. Fica na entrada da catedral, a secretaria. Temos a paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, e tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas. No mosteiro tem missa de segunda a sábado às 7 horas da manhã e aos domingos às 8 horas. Telefone direto do mosteiro, 37210864. E o da paróquia Santa Clara, da secretaria, 99934-5155. E tem o fixo 3722-6249. No bairro da Zona Norte de Colatina, São Silvano, o bairro mais importante economicamente, temos a Matriz Imaculado Coração de Maria. O telefone é 99507-2251, para você saber o horário de missas, como colocar intenções, missa de sétimo dia, bodas de ouro, bodas de prata. Ligue. Agora tem mais informação de igreja ainda. Da minha segunda cidade, Vila Velha. Vila Velha é onde eu morei na minha infância e na minha juventude. De vez em quando eu estou aí em Vila Velha. Eu não fico um mês sem ir a Vila Velha, não. Né? Eu estive na semana passada. Já estou me programando para brevemente estar de volta. Vamos lá, então? Tem o telefone aqui fixo, 3329-1266. Celular ou WhatsApp, 99985-3558. E agora, olha, chances para você trabalhar, você que está desocupado. O Cine de Colatina funciona na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro da cidade, quase em frente ao Banco Bradesco. O telefone é 3721-7102. O Cine, esse órgão, essa repartição pública, intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte entre a firma, que está necessitando dos profissionais, dos empregados, e aquela pessoa que está sem ocupação no momento. Cotação do café agora, olha, o café já atingiu píncaros, agora está voltando ao seu normal, porque o café subiu por causa do dólar muito alto. O dólar continua alto, mas já não está tão alto como antes. Por isso o café baixou, já que o dólar também teve uma leve queda. Vamos lá? Mas o café ainda está com bom preço. Fechamento dos negócios na terça-feira, 7 de maio de 2024, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, a saca de 60 quilos, é o produto em grão no atacado. O Arábica bebida dura, R$ 1.053. O Arábica bebida Rio, 926. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 862. O dólar fechou no dia 7 de maio, na terça-feira, em baixa de 0,1%, cotado a R$ 5,06. Esse é o valor oficial, porque tem o dólar turismo, que é muito mais alto, né, o dólar paralelo, que as pessoas chamam. Então, para viajar é muito mais do que R$ 5,06. A Bolsa de Valores de São Paulo, também conhecida como Índice Bovespa, o B3, teve alta de 0,5% a 129.210 pontos.
Agora a previsão de tempo, Web Jornal do Paulo Maciel, de quarta-feira, 8 de maio de 2024. Temos informação do INCAPER. INCAPER é o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural. Previsão de sol entre nuvens e chuva fraca entre a madrugada e o início da manhã no trecho nordeste do Espírito Santo. Norte com leste, né? Mistura aí do norte com leste. Eu estou no noroeste, então acredito que aqui não vai chover. Agora, de vez em quando a meteorologia erra. E erra muitas vezes. Segundo me informam as pessoas que ouvem, acompanham, né? Tal dia foi falado isso na previsão e não aconteceu. Eu sempre me justifico asseverando que, olha, eu apenas transmiti a notícia. Eu não sou meteorologista, eu apenas transmito. O ser humano não tem capacidade de prever tudo, né? Nós somos falhos, e isso que nós temos que reconhecer. Reflexão, olha, o mundo que nós vivemos jaz no maligno. Pense bem nisso. O mundo jaz no maligno, morre junto do maligno, o diabo. Ou seja, muitos indivíduos estão envolvidos na teia do pecado e não querem nem saber. Mas o chefe desse mundo, da promiscuidade, já está condenado. Palavras de Jesus Cristo, hein? Pensem nisso. O chefe desse mundo já está condenado. Precipitações pluviais. Olha, precipitações pluviais são chuvas, já aconteceram em Colatina no início deste mês de maio, por alguns dias. Foram precipitações assim que vieram amenizar as altas temperaturas apenas no momento em que elas chegaram. Porque depois que elas foram embora, depois que as chuvas se foram, o calor volta. Criminosos amedrontam habitantes até do interior do Espírito Santo. Olha, é difícil, hein? A violência está em toda parte. Eu falo que isso é uma notícia preocupante. E você, você que mora no interior, você se sente seguro? Eu procuro sempre me precaver. E de vez em quando eu converso com as pessoas, como repórter, né? Mesmo não estando mais numa emissora de rádio, eu sempre estou fazendo meu trabalho aqui. Então eu converso com pessoas e de vez em quando eu encontro alguma pessoa que diz: olha, aconteceu isso, aconteceu um crime, aconteceu um assalto, aconteceu um roubo, um furto. Então vamos lá. Criminosos amedrontam habitantes até do interior do Espírito Santo. O caso se deu no sul capixaba. No bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, criminosos causaram uma noite e manhã de terror na comunidade. O CRAS e 2 escolas ficaram fechadas por um dia, pois os disparos foram ao lado. A polícia esteve no local no dia seguinte para garantir a ordem e a segurança pública. 5 armas e um menor foram apreendidos. 2 grupos atiraram de forma inconsequente, tentando mostrar a força que eles não têm. A afirmação é de um porta-voz da polícia militar, hein? Olha o que ele disse. 2 grupos atiraram de forma inconsequente, tentando mostrar a força que eles não têm. O policial militar quer dizer que quem tem a força é o poder público. É a polícia militar que representa o Estado. O caso foi tornado público nesta terça-feira, 7 de maio de 2024. Assalto em escola de idiomas no norte do Espírito Santo. Olha aí, mais um caso de criminalidade no interior do Espírito Santo. Na noite de segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, assaltantes invadiram uma escola de ensino do idioma inglês no centro do município de Jaguaré, na região norte do estado do Espírito Santo. Pelo menos 3 estudantes estavam ainda no local, além dos empregados da escola. Minha Nossa Senhora, hein?
Os criminosos diziam a todo momento para as vítimas não olharem para eles. Os ladrões fugiram levando 2 carros, mas o major da PM, Fabrício Rocha, informou que eles foram recuperados na zona rural. Então, os veículos foram recuperados. Até a noite de dia 7, ninguém havia sido preso. Só os veículos recuperados. Loja arrombada na Serra, Grande Vitória. Olha, uma loja da Avenida Central do bairro Laranjeiras foi arrombada. Na terça-feira, 7 de maio de 2024, os ladrões entraram num carro que utilizaram para a destruição parcial da porta de aço do estabelecimento. Olha, eles foram com o carro para cima das portas de aço. Quem tiver informações para a polícia pode ligar para o 181, que é o canal telefônico reservado que preserva a identidade do denunciante. Que ousadia, hein? Foram com o carro para cima da porta de aço. Meu Deus do céu, é picardia, né? O empreendedor, o lojista, abre uma firma, paga contador, paga empregado, paga às vezes aluguel, paga fornecedor, e vem o bandido criminoso, né, para fazer um mal desse. É picardia mesmo. Que a polícia acha, e que quem puder fazer a denúncia, que o faça. Olha agora essa notícia: 2 mortos em acidente no território espírito-santense. 2 pessoas morreram após um acidente entre um automóvel e uma carreta. Foi na BR-101 Sul, na área do município de Atílio Viváqua. O caso se deu no meio da tarde e o trânsito ficou parado por cerca de 2 horas, só sendo liberado após as 18 horas nessa parte da rodovia federal no território espírito-santense. Foi uma batida muito violenta, pois o estado do automóvel após o desastre foi de muita destruição. E um outro falecimento aconteceu na estrada, num trecho da BR-101, que corta o Espírito Santo, num outro trecho. Olha aqui, é um outro acidente, hein? Então é mais um morto. Em outro trecho da BR-101, um motociclista também foi a óbito num acidente de trânsito. Essas ocorrências são de 7 de maio de 2024, na terça-feira, desta terça. Agora eu quero falar para vocês da situação dos nossos irmãos gaúchos. O Terço dos Homens, de segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, no Espírito Santo, colocou nas intenções das preces a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul por causa da tragédia das fortes chuvas. Então, eu pertenço ao terço, o nosso líder, o Nino Naumann, colocou nas intenções, né, o nome do povo do estado do Rio Grande do Sul, pedindo a Deus que amenize essa dor. O pároco local, padre José Valdeci Romão, também tem dirigido orações nas missas em favor da população gaúcha. Muitos capixabas realizam ações, inclusive, para recolher donativos que enviam para o território atingido pela catástrofe. E não podemos esquecer também que os nossos irmãos aqui no próprio estado do Espírito Santo, na região sul, estão ainda se recuperando do forte vendaval e tempestade que aconteceram no mês de março. Então temos que cuidar também dos nossos irmãos capixabas, além dos irmãos do sul do país. Eu tenho mais informação sobre esse problema climático, a tragédia das precipitações pluviais no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Até o dia 7 de maio de 2024, esta terça-feira, as informações davam conta de que 95 pessoas faleceram em decorrência das chuvas no
no estado do Rio Grande do Sul. É a maior tragédia natural da história daquele estado e talvez, quizás, do Brasil. Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre estão entre os municípios atingidos. São 159 mil desalojados, aqueles que saem de suas casas e vão para residências de parentes ou amigos. 430 mil pontos sem luz elétrica é um número parcial, logicamente, porque isso vai modificando, vai se modificando, conforme a estiagem, conforme vem mais chuva, conforme ações vão sendo realizadas. Então, pelo número que eu peguei, são 430 mil pontos sem luz elétrica. E há, infelizmente, relatos também, olha só, de saques. Como é que a pessoa pode ter cabeça para fazer o mal num momento desse? Saques, roubo, furto. No caso é furto, né? Porque o saque normalmente é feito às escondidas. A volta da normalidade da energia deverá demorar pelo menos 10 dias, segundo uma informação colhida na terça-feira. Há muitos locais também sem água potável. O aeroporto de Porto Alegre está fechado. Você sabia? Pois é. O aeroporto de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, está fechado. Quer dizer, não tem pouso nem decolagem. Está fechado, isso continuará por vários dias. As enchentes atingem cerca de 80%, gente, é muita coisa, hein? 80% do território do Rio Grande do Sul, um estado que é muito extenso. 130 pessoas seguiam desaparecidas até as 13 horas de terça-feira, dia 7. A meteorologista Nayane Araújo disse que o tempo ainda seria de chuva nesta quarta-feira, agora. Nesta quarta, dia 8 de maio. Mas não será uma chuva comparada com a da semana anterior. Felizmente. No entanto, como já há solos encharcados, qualquer quantidade de milímetros de água preocupa. No domingo e segunda-feira também deverá chover, segundo a previsão. O fenômeno climático que atingiu o estado é um dos piores da história, como eu já falei aqui. Vamos a outras notícias, agora voltando para o Espírito Santo. Jovem assassinado na luz do dia em Cariacica, no território espírito-santense. Um rapaz foi executado dentro do posto de combustível do bairro Mucuri, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. Isso aconteceu na plena luz do dia. A vítima tinha 19 anos e foi morta a tiros. O jovem já teve envolvimento com entorpecentes e estava com um automóvel que usava para fazer entregas. Não se sabe a motivação do crime. O caso se deu no fim da manhã de terça-feira, 7 de maio de 2024, por volta das 11h30, gente. Na luz do dia mesmo, na claridade. Policiais militares e civis foram para o local registrar a ocorrência e tomar as providências que o caso requer. Indivíduo é preso por usar drogas e agredir mulher em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sempre falo aqui, gente, essas brigas entre homens e mulheres, entre homoafetivos e heterossexuais, as brigas em geral, têm um ingrediente preocupante: o narcótico, o entorpecente, o tóxico, o alucinógeno, a droga ilícita. No bairro Boa Vista, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, uma idosa de 69 anos de idade foi estuprada e agredida pelo companheiro de 55 anos. Ela era viúva e conheceu esse homem, levando-o para conviver em sua casa. O homem, segundo ela, bebia e usava drogas ilícitas, os entorpecentes, os tóxicos, e quando estava sob o poder desses elementos químicos, praticava as agressões. Ela era obrigada a usar até cachimbo de crack. Meu Deus do céu, ele consumia a droga, o crack, e obrigava ela a usar. Até hoje a senhora encontra-se com feridas, machucados e hematomas.
O suspeito foi detido pela polícia e a mulher disse que não pretende mais ter outro relacionamento amoroso. Gente, eu sei que há muitas mulheres procurando namorados, companheiros, mas cuidado, procure saber da vida pregressa dessa pessoa. Tem muito homem bom, mas tem muito ruim. Assim como tem muita mulher boa, tem muita mulher ruim por aí, né? Audiência no Congresso Nacional dos Estados Unidos trata de perseguição a pessoas da direita no Brasil. Olha, essa notícia é internacional e diz respeito ao nosso querido Brasil, né? 2 horas foi o prazo que durou a audiência nos Estados Unidos, na terça-feira, 7 de maio de 2024, com a presença de 3 testemunhas que falaram contra a censura e perseguição ao espectro político da direita no Brasil. O deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, informou em seu canal no YouTube que falaram no Congresso norte-americano jornalistas Michael Schellenberger e Paulo Figueiredo e o dono da plataforma digital Rumble. A deputada americana Salazar bateu forte nos atuais líderes brasileiros nas áreas política e judiciária. Será realizada entre 1 mês e meio a 2 meses uma nova audiência com o mega empreendedor internacional Elon Musk, que criticará a censura sofrida pela sua plataforma X, ou X, antigo Twitter. Então ele falará também para os deputados americanos. Musk participará ainda de uma audiência no Brasil via teleconferência na Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal. Gayer opinou dizendo que existem no Brasil muitos problemas de perseguição contra os direitistas. Ele até falou textualmente: há no Brasil uma transdemocracia, uma ditadura que se identifica como uma democracia, com pessoas perseguidas por suas palavras, pessoas presas por defenderem o que acreditam e uma imprensa completamente comprada e aparelhada. Imprensa tradicional, né? Ele disse que o judiciário transformou-se num instrumento de uma ditadura. Palavras do deputado Gustavo Gayer. Ele disse acreditar que parlamentares engajados no bem vão resgatar o Brasil e os direitos humanos voltarão a ser respeitados. A imprensa e o Congresso dos Estados Unidos passaram, então, a saber o que acontece no Brasil, enfatizou o parlamentar goiano, reconhecendo, no entanto, que não está sendo fácil, pois a perseguição à direita continua. O deputado atuante Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, entre outros, também esteve presente. Agora aqui, notícia do Espírito Santo, atenção. Quinquagenário assassinado em Cariacica. É um quinquagenário. Você sabe o que é um quinquagenário? É um cinquentão, é um homem de 50 anos. Pois é, um homem foi assassinado a tiros na noite de 6 de maio de 2024 no bairro Padre Gabriel, localizado em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. Populares informaram a polícia sobre a ocorrência e os agentes das forças de segurança foram ao local. A aparência do cadáver é de um homem entre 50 e 55 anos de idade, morto por cápsulas de arma de 9 milímetros lançadas sobre o seu crânio. Minha Nossa Senhora. Difícil, hein? Esse clima no Espírito Santo, no nosso Brasil, com essa extrema esquerda governando o Planalto. Parece que as coisas pioraram no sentido da segurança pública. A identificação imediata não foi possível. Os telefones para denúncias são 190 da Polícia Militar e 181 da Polícia Civil. Alexandre Nardoni passa para regime aberto. Praticamente solto, né?
o detento Alexandre Nardoni saiu da prisão após 16 anos cumprindo pena. Ele foi condenado pela morte da própria filha com a participação de sua companheira. Nardoni ficou por um tempo no regime fechado e depois foi para o semi-aberto, no qual conseguiu agora o regime aberto. Ou seja, é um regime menos gravoso, com mais liberdade. Ele precisa conseguir um emprego lícito e cumprir algumas determinações das leis judiciais nessa nova fase, de acordo com a explicação de um advogado. Notas policiais do Espírito Santo. Recuperados objetos subtraídos em residência aracruzense. Olha, a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais, DEIC, de Aracruz, no norte, identificou os autores de um crime de furto e recuperou os objetos subtraídos. Uma residência foi invadida por 4 elementos que vasculharam o local e levaram uma bicicleta e uma motoneta elétrica. Após análise de imagens e colaboração da comunidade por meio da internet, a equipe de policiais identificou os suspeitos, todos adolescentes. E foi localizado um dos autores que mostrou o local onde os objetos furtados estavam escondidos. Os itens foram recuperados e devolvidos aos proprietários aproximadamente 10 horas após o crime. O delegado Leandro Esperandio informou que a rápida resposta da polícia foi fundamental para a solução do caso e para a tranquilidade da comunidade local. Parabéns, hein? Eu aprecio muito como repórter quando eu vejo eficácia nas ações policiais em que, principalmente, objetos roubados ou furtados são recuperados. Porque a maioria dos casos que a gente conversa com as pessoas, o que elas dizem é que, quando são roubadas ou furtadas, não conseguem mais aquilo que foi levado. Então aqui, né, nosso cumprimento. Presos suspeitos de ação criminosa em Soretama. Olha essa notícia do norte do Espírito Santo. A Delegacia de Polícia de Soretama realizou uma operação com o intuito de combater o crime organizado. Suspeitos de 26 anos, 21 e 18 anos foram presos. E tinha um menor também, um adolescente de 15 anos, foi apreendido por envolvimento com tráfico de drogas. A ação contou com o apoio da 16ª Delegacia Regional de Linhares. Na diligência, no bairro Sayonara, foi cumprido o mandado de busca e apreensão e de prisão no domicílio de um homem de 21 anos, investigado pela participação em roubos a postos de combustíveis. No bairro Vale do Sol, foi apreendido o adolescente de 15 anos. No imóvel foram recolhidos 3 pinos de cocaína, bucha de maconha, balança de precisão, cápsula deflagrada de munição calibre 357, um aparelho celular, materiais para embalagem de drogas e um dinheiro em espécie. No conjunto Dalvo Loureiro foram detidos suspeitos de 21 e 18 anos. Eles estão envolvidos num homicídio e tráfico de entorpecentes. Uma submetralhadora artesanal, 2 munições de calibre restrito, 9mm, e drogas foram encontradas na residência. Houve ainda a detenção do investigado de 26 anos, no bairro Mobrasa. Ele é suspeito também de envolvimento em homicídio. Poxa vida, hein? Suspeitos de crimes são detidos em Anchieta, ainda atividade da Polícia Civil. Foi realizada uma operação na comunidade Simpatia, no município de Anchieta, no Espírito Santo, e detidos 2 suspeitos. Foi apreendida uma espingarda cartucheira calibre 36, além de grande quantidade de substância análoga à cocaína. Operação contra furto de cabos metálicos, esguichos e outros objetos em Vitória, no Espírito Santo. O 3º Distrito Policial, Polícia Civil, do município de Vitória, no Espírito Santo, do bairro Praia do Canto, com apoio da Guarda Municipal e Gerência de Integração e Inteligência, deflagrou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão no Morro da Garrafa, na Praia do Suá. Foram apreendidos dezenas de peças de alumínio, componentes de
de condensadoras de ar-condicionado, fios de cobre e 12 esguichos reguláveis para hidrante, frequentemente furtados de condomínios para revenda. A ação foi desencadeada após relatos de furtos de fios e cabos das vias públicas, onde os infratores foram flagrados por câmeras de videomonitoramento, transportando os materiais em carrinhos de supermercado até o Morro da Garrafa. Entre os materiais arrecadados durante a operação havia esguichos de mangueiras de hidrantes de condomínios, cortados por criminosos para revender a quilo a receptadores. Olha, esses esguichos são importantes para o combate a incêndio, né? Acredito eu. E de repente são cortados para revender aquilo. E tem ainda os receptadores, meu Deus do céu. O resultado da operação foi apresentado em coletiva da imprensa. Outra notícia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ex-presidente Bolsonaro passa por hospitais, mas recupera-se bem. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, esteve recentemente em Manaus, capital do Amazonas, onde falou ao povo local. Ele passou por um atendimento hospitalar com um inchaço nos membros inferiores e superiores, mas ainda assim atendeu seus apoiadores. Ele tem um apoio espiritual muito bom, hein? Porque muitos rezam por ele. Bolsonaro já havia sido tratado em Brasília de desconforto relacionado à doença denominada erisipela e sofreu ainda uma desidratação. Ele ainda sofre de problemas sanitários desde que foi vítima de tentativa de homicídio na campanha presidencial de 2018. O ex-presidente recebeu novos cuidados médicos no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, capital, onde tomou antibióticos. Então ele foi internado em São Paulo. Na terça-feira, 7 de maio de 2024, o quadro era estável, sem febre, após a administração dos medicamentos. Fala-se que ele cancelou os compromissos políticos do mês de maio a fim de cuidar melhor da saúde. Presidente Bolsonaro, nossos votos de pronta recuperação. Estamos rezando pelo senhor. Idolatrias pelo mundo. Olha, o que se vê atualmente é a existência de muitas idolatrias. Eu vou falar algumas aqui. Não são todas não, tem muitas idolatrias. Entre essas adorações está o endeusamento da fauna. Pessoas que ficam endeusando os animais. Eu também já tive animais, já tive 2 cães. Mas sofri quando eles morreram. Senti muito, mas nada de endeusamento, de adoração. Pelo amor de Deus. Né? Temos que ter lucidez na nossa vida, discernimento. Né? Então tem endeusamento da fauna, né, a idolatria, do feminismo. Se fala que a mulher é boa, tem mulher boa, mulher má. Né? Endeusamento da ecologia, das árvores, das plantas, pelo amor de Deus. Endeusamento também da homoafetividade. O que é isso, gente? Acabou esse negócio, não existe mais, todos são iguais. Existem preferências aí. Essas leis que estão sendo editadas estão fazendo acepção de pessoas. Há muitas lideranças mundiais esquecendo-se de Deus, Deus eterno. Esse sim, nós temos que adorá-lo. Tem muitos líderes mundiais fazendo a cabeça dos mais piegas, aquelas pessoas mais sensíveis, susceptíveis a qualquer moda que pareça intelectualizada. A pessoa cai naquela conversa, né? Inclusive os falsos filósofos falam palavras bonitas e a pessoa fica boca aberta. Nossa, como ele fala bonito, é isso mesmo que ele falou. Aí começam a seguir essa pessoa. Pseudo-filósofos estudam a história e ficam contando aquelas coisas que ninguém nunca leu. A pessoa mais simples olha e fica vendo, nossa senhora, ele está certo.
é o filósofo. Eu tenho opinião aqui também, que eu quero mais uma vez comentar com vocês, a promiscuidade no Rio e a tragédia no sul do Brasil. Em meio à tragédia da forte chuva no Rio Grande do Sul, o maior desastre da história do Brasil para alguns, o Rio de Janeiro virou uma espécie de Sodoma e Gomorra no sábado, dia 4 de maio de 2024, com sexo simulado, beijo homoafetivo, seios femininos à mostra, no show da cantora Madonna, transmitido por uma emissora de TV. O comentário é de Leandro Ruschel, brasileiro residente nos Estados Unidos, em seu canal no YouTube, dia 5. Na pertinente análise, Ruschel só elogiou as iniciativas individuais, envolvendo heróis anônimos que colocam até a vida em risco a fim de ajudar a população gaúcha atingida pelas intempéries. Para Ruschel, é por essas pessoas que ainda vale a pena lutar, tendo como meta a refundação do Brasil. Um líder católico conhecido nacionalmente, e muito ponderado, muito lúcido, muito sensato, disse que teme até que o braço da justiça divina caia sobre o Rio de Janeiro, e talvez sobre todo o Brasil, se ninguém fizer nada. Se todo mundo ficar aceitando isso como uma beleza, né? Os males acontecem e todo mundo, deixa para lá. Isso porque houve zombaria de Deus no show da artista americana. Lembrem-se de um caso muito emblemático, o Titanic. Alguém disse na época, esse nem Deus afunda. Alguém disse no lançamento do Titanic, esse nem Deus afunda. Mais ou menos uma frase assim. E o que aconteceu com o Titanic? Afundou. Deus é muito bom, mas bom demais. Perdoa tantas faltas nossas. É misericordioso. Às vezes para algumas pessoas até demais, mas ele é justo. E a justiça que ele aplica é a justiça divina, não é a justiça de alguns seres humanos, não. Olha, o apóstolo São Paulo, o maior pregador de Cristo, Jesus, já disse, de Deus não se zomba. Enquanto isso, jovens jornalistas, homens e mulheres, ficam soltando elogios à artista, essa artista americana, e seu show. Parece que estão com a mente totalmente turva, cooptada por as nossas universidades esquerdofrênicas, aparelhadas pela extrema esquerda política e marxista. Parece que esse pessoal não tem discernimento. O marxismo, gente, é totalitário, é um regime como o da China, só um partido que manda e acabou. Não tem liberdade não, é um Estado ateu, totalitário. Isso que tem que acontecer, discernimento na cabeça dessas pessoas. Você não pode ir para a universidade e ficar lá com a boca aberta, qualquer coisa que o professor fala, você vai acreditar, não. Professor tem professor bom e professor ruim. Assim como na sociedade, em todos os locais, existem profissionais bons e péssimos. Na sociedade, de um modo geral. Olha, a informação boa é essa. O jornalista Políbio Braga informou que, boa no sentido de divulgar a situação do Rio Grande do Sul. Ele informou que 334 municípios foram atingidos de alguma forma. E o Rio Guaíba apresentou níveis mais elevados que a maior cheia anterior, que foi em 1941. Para ele, os voluntários não afetados pela chuva fazem a diferença, atuando no salvamento de pessoas. Então, é essa informação que eu tenho para passar para vocês. Acho que eu não quero ficar o web jornal todinho falando sobre isso. Mas eu quero dizer também que o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mesmo estando passando por problemas de saúde, manifestou solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. E o empresário Luciano Hang, que também é um amigo de Bolsonaro, em apoio ao Estado gaúcho, enviou suas aeronaves. Ele tem
helicópteros, ele enviou suas aeronaves e seus empregados, os pilotos, né, para colaborar com a população no apoio logístico, além de roupas e colchões. Luciano Hang ficou de visitar a região a fim de saber o que mais poderia ajudar. Ele já prestou esse tipo de auxílio em outras ocasiões. O líder empresarial adiou a inauguração de uma nova loja da Havan por causa desses problemas no Rio Grande do Sul. Infelizmente, tem autoridades, pensem nisso, gente, que perseguem um líder empresarial como esse, que paga impostos, dá emprego, renda. Não dá para entender a cabeça desse tipo de brasileiro que persegue um homem desse. Nota futebolística, vamos lá, vamos falar para você sobre resultados do futebol, algo mais ameno, Campeonato Brasileiro, a quinta rodada. Vamos ver como é que ficou a quinta rodada. Fluminense e Atlético Mineiro 2-2. Quinta rodada foi nos dias 4 e 5, hein? Corinthians e Fortaleza 0-0, Flamengo e Bragantino 1-1, Cruzeiro e Internacional foi adiado, Grêmio e Criciúma também adiado, o São Paulo venceu o Vitória por 3-1, o Atlético Paranaense venceu o Vasco por 1-0, o Bahia venceu o Botafogo por 2-1, Palmeiras, meu querido Palmeiras, meu segundo time, hein? Venceu o Cuiabá por 2-0. Temos aqui mais jogos que serão realizados, hein? Atenção. A sexta rodada será no dia 11, dia 12 e dia 13. No sábado, dia 11, tem Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio. No domingo, Vasco e Vitória, Atlético Goianiense e Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, Fortaleza e Botafogo, Bahia e Red Bull Bragantino. Segunda-feira tem São Paulo e Fluminense. E Internacional e Juventude, Criciúma e Cuiabá. São jogos ainda a definir, né? Então temos que aguardar, não sabemos se vão acontecer, né? Deixa eu ver se eu tenho mais informações para vocês. Porque nós temos o tempo, né? Aqui tem a questão de tempo. Partidos ingressam com ação contra ato eleitoral do presidente da Silva. Olha, com patrocínio da Petrobras, do SESI, recursos da Lei Rouanet, uma faculdade privada também patrocinou. O chefe da gestão do PT no Planalto, da Silva, pediu votos para um candidato do PSOL em pleno dia do trabalho em São Paulo. Alguns partidos informaram que entrarão com ação na Corte Eleitoral a fim de pedir punição para os envolvidos. Agora, de entrar com ação até conseguir a punição, eu não sei quanto tempo leva isso, né? Temos que aguardar para ver, né? É o jeito, aguardar, porque eu acredito que haja morosidade. Isso é o meu pensamento, né? Minha opinião. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, desta quarta-feira, 8 de maio de 2024. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que me seguem. Deus vai abençoar.